Graça e paz, igreja. Alegria estar com vocês aqui, conhecê-los. Tive o prazer de receber o pastor Júnior, pastora Paula, e estavam lá em Araçatuba. Foi um tempo muito gostoso, muito agradável, e cremos que ali brotou uma ligação, um carinho nos nossos corações. Já estiveram aqui dois filhos meus, o ministro Giovanni e o pastor Haldman, que esteve ministrando por aqui. Espero que o Haldman não tenha feito muito estrago, porque é difícil segurar, né, filha? O Haldman, mas o Haldman é um filho amado, querido, está fazendo um trabalho lindo na igreja, em nossa extensão ali em Promissão. E o Giovanni também, de igual forma, é um líder poderoso nosso. Só não é pastor ainda porque é solteiro, mas faço o casamento dele, se Deus quiser, agora no comecinho do ano. E assim que ele casar, já vai ser ordenado pastor. Está comigo há bastante tempo também. E eles compartilharam coisas lindíssimas de vocês. E estou agora testificando e pessoalmente. Que igreja linda, parabéns. E completar, a igreja completando anos de vida, uau, isso é fantástico, é motivo para se comemorar. Ainda mais uma igreja que tem esse objetivo de querer ser relevante e ser resposta no contexto da comunidade. Então, pastor Júnior, pastora Paula, parabéns pelo trabalho, e através da vida deles, todos os demais líderes e todos os membros aqui da igreja sejam cumprimentados. Trazemos um abraço bem carinhoso da nossa igreja Amor e Cuidado lá em Araçatuba. Bem, eu sei que às vezes é complicado. O teu pastor conhece alguém, e aí esse alguém vem pregar aqui, mas você nunca ouviu falar, você não conhece. E aqueles primeiros minutos da mensagem você fica naquela: quem é ele, o que ele quer, o que ele vai falar. Eu sei como é que é isso. Mas eu quero pedir um voto de confiança para que a gente, desde o início, possamos nos concentrar e recebermos tudo aquilo que o Espírito de Deus quer para as nossas vidas. Por isso que eu quero convidar você, nesse momento, a orar comigo, por favor. Eu queria que você orasse por você, mas orasse por mim também, para que nenhuma barreira haja em nossos corações para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. E se estou aqui hoje, creio que é agenda do céu, que é propósito de Deus, e que o Senhor quer falar e realizar coisas lindas e extraordinárias através das vidas dos irmãos aqui. Por favor, vamos orar. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Espírito Santo, quero declarar o governo do Senhor sobre a minha vida. Teu governo sobre esta igreja, sobre esta celebração. Peço que o Senhor me esconda atrás da cruz de Cristo. Importa que só Ele cresça, que eu diminua. Faça como lhe aprouver, Espírito Santo. Traga revelação, palavra de conhecimento, palavra profética. Nós queremos tudo aquilo que é do Senhor, todos os dons disponíveis. Oh, doce Espírito. Fala conosco. Eu oro com fé em nome de Jesus. Amém. Há no meu coração algumas coisas para compartilhar com vocês hoje aqui. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. E por enquanto, deixe a sua Bíblia aberta, por gentileza, ou o seu celular, ou o tablet, onde você tem a sua Bíblia aí disponível.
Deixa ela aberta em Lucas capítulo 9, a partir do verso 28. Eu vou estar usando a versão NVI. Ok. Nós temos aqui um evento muito interessante. Nós vamos trabalhar hoje sobre a questão da relevância da igreja. Ser uma igreja relevante. E como é que isso pode acontecer? Como é que podemos aprimorar? Olhando para vocês, olhando um pouco, conhecendo um pouquinho da história de vocês, eu já posso afirmar que essa é uma igreja relevante. Aleluia! Eu sou, para você entender, me conhecer um pouquinho, eu sou 5ª geração de batista, por parte de mãe. Meu tataravô se converteu aos 24 anos na Espanha. E desde então, desde que eu me conheço por gente, meu negócio é igreja, eu nasci dentro da igreja. No contexto de uma igreja muito tradicional, eu já percebi que vocês são uma igreja avivada, aleluia. Eu também hoje, aleluia também, por isso. Mas nem sempre foi assim, eu nasci e cresci numa igreja muito tradicional. Lá em Tupã. Eu fui batizado no Espírito muitos anos depois, eu já era pastor. E desde então eu tenho experimentado algo, uma intimidade e uma vivência com o Espírito de Deus. Isso tem assim me feito enxergar que eu na verdade não sabia de nada. Porque batista, meu irmão, tem esse negócio de se orgulhar um pouco da teologia. Que a gente conhece a palavra, não é? A gente conhece a palavra. E pensa no orgulho do quinto dos infernos, irmão. Porque orgulho nenhum presta. Orgulho nenhum presta. A Bíblia fala que Deus resiste o soberbo, que o orgulhoso Deus resiste, Ele vai dar graça para quem é humilde, quebrantado. E de repente, quando eu fui cheio, batizado no Espírito, eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto. Eu comecei a me deparar com alguns versículos que eu já tinha visto, mas que eu nunca tinha entendido. Eu comecei a entrar em crise. Como por exemplo, vocês realizarão obras? Ah, vocês conhecem também esse? Aí eu estava sentado na minha igreja, porque eu assumi Araçatuba em 2008, janeiro de 2008, era uma igreja de 250 pessoas mais ou menos, 71 anos de vida com 250 pessoas, e no nosso contexto é uma boa igreja, um histórico ilibado, é uma boa igreja, mas de repente agora cheio do Espírito de Deus, eu estou lá sentado e igual vocês assim, não era culto, não era nada, eu não me lembro o que era, se eu estava aguardando uma reunião, alguém estava mexendo aqui na frente, eu estava sentado mais ou menos, ali onde está aquele irmão com a Bíblia aberta ali, e eu abri, eu falei, obras maiores? Como assim obras maiores? Vamos relembrar um pouquinho quais as obras que Jesus realizava. Aí eu comecei, cego enxergava, surdo ouvia, mudo falava, coxo levantava, morto ressuscitava, multidão não precisava ir no Walmart porque ele dava comida. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Onde Jesus ia, uma multidão o seguia, sim ou não? E eu estou lá, 70 anos, uma igreja com 200, 300 pessoas. Eu falei, peraí. Aí Jesus falou assim, vocês são os ramos, eu sou a videira, quem está em mim dá fruto. É isso que Jesus fala? Não, ele fala, quem está nele dá muito fruto. E dar fruto e dar muito fruto é uma diferença. Quem é agricultor sabe que é uma grande diferença. É igual você chegar na casa da avó, vó, deu manga esse ano? Ela fala, deu. E ela fala assim, deu muita. Quando ela fala deu muita, é porque já tem compota, tem manga congelada. Você vai tomar suco de manga o resto do ano. Jesus falou que quem está nele dá muito fruto. Ele fala, sem mim vocês não fazem coisa alguma. Aí você tem algumas alternativas, irmãos. Primeiro você pode pôr a culpa em Deus, falar, isso que está escrito aí não é verdade não.
Segunda alternativa é colocar a culpa em Jesus. Falar, Jesus, o senhor falou alguma coisa que não deveria ter falado. Terceira alternativa é colocar a culpa no Espírito Santo. Afinal de contas, foi enviado por Jesus para empoderar. Dunamis. E se a igreja não está rompendo? Ou a quarta, e eu sugiro que você faça a opção da quarta, eu fiz, é colocar a culpa em si mesmo e falar, tem alguma coisa errada comigo. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Eu sempre tenho ensinado a minha comunidade a responder, eu sou a igreja. Eu aprendi que nós somos a igreja. Mas quando eu respondo nós, eu já estou jogando a responsabilidade para quem está do lado. Quem nunca? Porque a igreja não ora. A igreja não jejua. Porque a igreja não evangeliza. A igreja não contribui. Porque a igreja não adora. É você, igreja. Aí você começa a entender mais quando Jesus falou assim, tira a trave do olho para depois ajudar o irmão com cisco. Diga, eu sou a igreja. Então, se a igreja não está rompendo, Jesus, o que eu tenho que fazer diferente? O que há de errado comigo? Não com o pastor, não com a estrutura, não com o louvor, não com a dança, não com... Eu sou a igreja. Vamos pensar hoje ou não? Às vezes... Quase sempre Deus tem me levado, eu tenho rodado o Brasil. E eu já vou te adiantar, normalmente as mensagens que o Senhor me leva. Porque eu não sou preletor, irmão, eu sou pastor. Sou pastor local. E muito do que temos experimentado em Araçatuba hoje, é por conta daquilo que homens e mulheres de Deus foram lá repartir com a gente, onde eu fui aprender e receber. E eu entendo que é também... responsabilidade nossa como igreja repartir com as demais. Por isso eu estou hoje aqui, mas já vou te avisando, normalmente as mensagens que o Senhor me leva não são mensagens assim, meu irmão, não, é burdoado, irmão, vai doer. Mas quando o chicote estrala aí, já estralou aqui, não é assim? Tá bom? Eu também sou a igreja. E muitas coisas que o Senhor pede para eu repetir, não sou eu aqui te apontando o dedo, sou eu aqui sendo exortado pelo Espírito do Senhor novamente. Hoje nós em Araçatuba, depois de 10 anos, nós de 250 a 300 pessoas, somos hoje praticamente 9.000 pessoas em células hoje. Já são 9 extensões, 10 com a sede na região. O pastor Haldman é um dos pastores que esteve aqui das extensões. Eu vou te falar uma coisa, eu olho e eu choro e digo, Deus, eu sou grato por aquilo que o Senhor está fazendo, mas me perdoe porque já era para ter acontecido muito mais. Já éramos para ter conquistado muito mais. Perdão, Senhor. Lucas 9, versículo 28 em diante. Você está comigo? Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João, Tiago, subiu a um monte para orar. Enquanto orava, e impressionante isso daqui, enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Olha para mim, isso aqui é impressionante ou não é? Sim ou não? Imagine você, o teu pastor aqui, tua pastora aqui, eles estão pregando e de repente, eu gosto dos de repente de Deus. De repente, o rosto deles começa a brilhar. Meu irmão, não aconteceu só com Jesus, já aconteceu com Moisés. Já tem, enfim. Aí de repente, já pensou? A luz apaga, só dá para ver pastor Júnior e pastora Paula, o rosto brilhando. E o de repente não para, porque o texto fala assim,
e surgiram 2 homens. E aí você sabe, esses 2 começaram a conversar. Era o Moisés e era o Elias. Pastor Júnior, pastora Paula, Moshe ali, o Elias ali. O que você ia fazer, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Provavelmente, se vocês estivessem igual a Pedro, Tiago e João, não ia acontecer nada. Como assim, pastor? Pedrão ficou doido. Não. Eles estavam sonolentos e nem perceberam o que tinha acontecido. Aí, surgiram 2 homens, 31 apareceram em glorioso esplendor e estavam conversando, falando das coisas do porvir. Igreja gosta de escatologia, não gosta? Aí, pastor, prega sobre escatologia. A conversa dos 3, escatologia. E eu vou te falar, meu irmão, era o mestre Jesus, era Moisés, era Elias, e eles estão falando de escatologia. E o que está acontecendo? Pedro, seus companheiros estavam dominados pelo sono. Me impressiona algumas coisas, porque quando eu olho para a igreja eu falo: uau, sou eu. Irmão, Jesus está fazendo, tem coisa acontecendo, e eu estou dominado pelo sono. Tem Moisés, tem Elias, tem mistério. Uau, eu estou dominado pelo sono. Eu sou a igreja. Tem muita gente dizendo: porque tempo bom era antigamente. Para, irmão. Nós estamos vivendo o melhor momento da história para ser igreja. Nunca na história da igreja houveram tantas mega igrejas. Nunca se teve tanta facilidade para pregar, falar. Nunca aconteceram tantas conversões como hoje. Tem profetas do caos dizendo que está lascado, que vai acabar, que o islamismo vai dominar. Não! Lá no Egito, Jesus está aparecendo para muçulmanos, não apenas em sonhos, mas em visão, teofania. Jesus está aparecendo no Oriente, e homens, líderes da comunidade islâmica, eles vão até os missionários, até os pastores, dizendo: um homem de branco, ele apareceu para mim, e ele diz que você tem uma mensagem, e que é para eu crer nessa mensagem. Isso está acontecendo hoje. Eu faço parte de um grupo de pastores chamado GKPN. É um grupo formado pelos pastores das maiores igrejas no Brasil. Nós nos reunimos uma vez por ano. O pastor Elias Dantas, ele é o coordenador. E existe o capítulo internacional das maiores igrejas do mundo. Nós nos reunimos uma vez por ano para poder ouvir os testemunhos, para saber o que está acontecendo com a igreja ao redor do mundo. Você e eu fazemos parte do melhor momento da história. Mas a igreja está tomada pelo sono. A igreja não enxerga as oportunidades. A igreja reclama, a igreja murmura, a igreja aponta o dedo, a igreja briga, a igreja discute. Mas tem uma hora que a igreja acorda, ué. O texto fala: estavam dominados pelo sono, versículo 32, acordando subitamente. Eu gosto desse subitamente, que é o de repente. Acordou. E eu quero que você preste atenção nisso, que tem palavra rema aqui para o teu coração nessa noite.
De repente o Pedro acorda, o João acorda, o Tiago acorda, cadê o sono? Foi embora, meu irmão, porque a hora que eu acordo e vejo a glória, aí, meu irmão, aí eu quero mistério, é demais, eu estou maravilhado. É nessa hora que o Pedrão lança aquela pérola: vamos fazer as 3 tendas. Mas deixa eu te falar, a hora que eles acordam, a manifestação já estava terminando. Sim ou não? Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, olha a hora que eles acordam. Mas deixa eu te falar uma coisa, assim sou eu, igreja. A gente é chamado para orar, porque essa foi a convocação, essa foi o chamado. Jesus não chamou os 3 para experimentar, chamou para orar. Subiram um monte, deixaram os outros discípulos. Vamos orar? Vamos orar. E Jesus está ali orando. Meu irmão, é no meio da oração, é no meio da obediência, é durante o preço que você está pagando. É por isso que tem tanta gente que desiste. Porque eu vim para a igreja e meu problema continua, porque eu não fui curado, porque ainda estou desempregado, por causa disso, porque meu marido ainda não se converteu. Ei. Isso é perseverança. Você já ouviu alguma coisa na Bíblia sobre perseverança? Sobre perseverar não só nas tribulações, nos momentos difíceis, mas perseverar inclusive na oração? Pois bem, a hora que o de repente chegou, os 3 estavam dormindo. E está lá Jesus, no maior lero, maior bate-papo, aquela glória, rosto brilhando, escatologia correndo. Meu irmão, você imagina o que é para um judeu ver Moisés? Não, estuda um pouquinho de cultura judaica. Imagina um Pedro, um Tiago, um João vendo o Moisés. Se desde o começo eles estivessem acordados, será que de repente eles não entravam na conversa? Já foi Jesus que me chamou, eu não estou aqui de intrometido, Ele que me chamou, eu estou orando, eu estou no xarabacá aqui, coisa linda, o céu se abre, vamos conversar. Ô Moisés, como é que foi aquele lance de passar no mar? Conta um pouquinho aí, já que você está falando para Jesus, como é que vai ser aí, que ele vai, então, mas tem jeito? Meu irmão, eu não sei você, quando eu estou no secreto com o papai, é diálogo, é conversa. Mas quem dorme não vê a glória. E quando acorda, quer que a glória permaneça. Mas deixa eu te falar uma coisa, a glória não fica no seu tempo, é no tempo de Deus. Deixa eu te falar mais uma coisa, o mover e a manifestação da glória é um evento exclusivo do Espírito, e ele é como o vento. Jesus disse, sopra quando quer, como quer, do jeito que Ele quiser. Sim ou não? Sou eu, igreja, que preciso estar disponível para Ele às 24 horas do meu dia, do meu tempo. Por isso que Jesus falou, orem sem cessar. Não percam as oportunidades. E você, igreja, está vivendo uma das maiores oportunidades de marcar a história. Eu gostei do que eu vi hoje aqui. Paixão pela presença. Paixão pela manifestação da presença. Mas eu tenho dito para a minha igreja que nós somos igreja. Inclusive quando saímos da porta, do contrário seremos Pedro, pedindo, vamos fazer tendas. Não tem nexo o pedido do Pedro, não tem razão.
não tem sentido. É bom estarmos aqui, mestre, façamos 3 tendas, uma para ti, Moisés, Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Um dos grandes segredos para ser uma igreja relevante é saber o que você está dizendo. É saber o que você está fazendo. É saber o que você está ouvindo. É saber o que você está falando. É saber o que você está vendo. Essa igreja está inserida numa comunidade, não é por acaso. Há uma razão profética. Há um sentido de vocês estarem inseridos aqui, não é por acaso. Não é para você ter um lugar gostoso para se reunir e encontrar pessoas que você ama, que você gosta. Pessoas bonitas, cheirosas, que cantam bem, que dançam bem, que pregam bem, que tem um prédio gostoso, amplo. Não! Vocês estão aqui por um propósito, vocês estão aqui para fazerem a diferença nessa cidade. O que o pastor Júnior disse é verdade. Há no meu coração algo especial por Bauru. Eu sou dessa região, eu nasci em Tupã, uma cidade pequena. E eu cresci ouvindo e admirando as grandes cidades da nossa região. São José do Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente, Araçatuba, mais ou menos. Na época, quando eu quase não conhecia, porque é mais ali. Mas Bauru, Prudente, São José, uau! Eu comecei a clamar ao Senhor, Ele começou a fazer grandes coisas, então, hoje na minha cidade. Mas eu comecei a procurar grandes moveres da parte do Senhor em Prudente, Rio Preto, Bauru. E eu não achei. E eu comecei a clamar, falar, Senhor, nós precisamos de grandes igrejas relevantes. Pastor, a gente aqui não está preocupado com número não, viu pastor? Não vem com numerolatria aqui na igreja não, viu? Que aqui a gente não gosta disso. Primeiro lugar, vocês chamaram a pessoa errada para pregar então. Segundo lugar, Deus não tem problemas com número, Ele até deu um nome na Bíblia que chama número. Você só sabe que uma ovelha se perdeu porque o pastor contava, ele sabia que tinha 100. Deus não tem problemas com número, é quando a igreja dorme, que ela fica incomodada, quando a coisa está acontecendo e ela não vê o que está ocorrendo. Se nós temos a promessa, se nós temos a unção, se nós temos a palavra, se você e eu somos a resposta, meu Deus, não falta nada para mim, não falta nada para você. Uma igreja grande, ela tem mais poder de fogo. Ela atrai. Quando você vai para a praia, quem gosta de tirar férias na praia? Levanta a mão, deixa eu ver. Vocês gostam? Aí você vai numa praia que você não conhece muito bem. Aí você quer comer alguma coisa, seja um camarão, uma batatinha, alguma coisa, uma farofada lá na praia. Aí tem um monte de quiosque lá, é ou não é? Aí tem um quiosque que tem uma fila de gente esperando para comprar e uma outra vazia. Qual que você vai? Duvido que você vai na vazia. Não vai. Não vai. Gente atrai gente. Onde Jesus estava, uma multidão o seguia. Vocês estão no caminho certo. Vocês já começaram a perceber que uma multidão começa a perguntar, a querer saber, a querer estar, porque onde tem mel, tem formiga, onde tem presença manifesta de Jesus, tem pessoas. A presença de Jesus atrai gente, atrai pessoas.
Eu vejo essa experiência aqui, e eu quero chamar vocês para um novo tempo, pastor. Porque a unção vocês têm, os dons vocês têm, a revelação, as palavras proféticas, os cultos, as manifestações, aleluia, glória a Deus por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, assim que o Pedro falou, vamos fazer 3 tendas, o que acontece? Uma nuvem os envolve. A Bíblia diz que eles ficam apavorados, com exceção de Jesus. Essa nuvem envolve os 3, e de repente uma voz no meio da nuvem: este é o meu filho. Ai, rapaz do céu. Hã? Cadê o desfibrilador? Vou morrer, irmão. Essa foi a certeza que os discípulos vão morrer. E a voz, que era a voz de Deus, este é meu filho. E teve uma instrução. Foi uma comunicação e uma instrução. A comunicação é o meu filho. E a instrução qual foi? Ouçam o meu filho. Aí ele ouviu. Foi coisa rápida, irmão. A nuvem se dissipa, Jesus está lá em pé, os 3 com a boca no pó. Vou morrer, mas pode levantar. A nuvem já foi. Bem, mesmo tendo dormido, mas eles acordaram, sim ou não? E depois que acordaram, não voltaram a dormir. Isso é uma coisa boa, glória a Deus. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, Cristo resplandece, aleluia, amém, acordamos. Mas vão ficar aqui, vão ficar na glória, vão ficar só com os cultos, vão fazer uns negócios doidos aqui, e aí, meu irmão, a voz fala, ouçam o filho. Eu te pergunto, o que acontece? Eles estavam no monte, Jesus simplesmente ignorou a fala de Pedro, tanto que o texto diz, ele não sabia o que estava falando. Eles descem o monte. Espera aí, mas aqui no monte tem glória, aqui no monte tem nuvem de glória, e vai que o Moisés aparece de novo. Jesus fala, vamos descer. Versículo 36, versículo 37. No dia seguinte desceram do monte. Uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou, mestre, rogo-te, dês atenção ao meu filho, pois é o único que tem. Um espírito o domina, de repente ele grita, então lança-o em convulsões e o faz espumar. Preste atenção, quase nunca o abandona. Já pensou um moleque endemoniado 22 horas do dia, 20 horas do dia? Pelo amor de Deus, quase nunca o abandona. Mas meu irmão, até aqui, ok, a gente sabe que a coisa está feia. O problema está no versículo 40. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Aí Jesus, como um bom político, ele falou, não, vamos aqui, vem cá, não, é que eles estão aprendendo, fica tranquilo. Oh, meus discípulos, vocês são demais, vocês fizeram o que podiam, aqui quando eu chego eu ponho ordem na casa, aqui eu sou o cara mesmo, ó, fica olhando. Meu irmão, você já tinha visto Jesus assim? Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? E terei que suportá-los. Traga o menino aí. Você acha que eu exagerei? Ou você acha que Jesus falou, ó geração incrédula, até quando? Você acha que foi? Estou exagerando, irmão? Isso ecoa no meu ouvido, porque eu sou a igreja. Eu sou a igreja.
manifestações do Espírito. Amo as revelações. Ontem mesmo fizemos Santa Convocação, começou às 20 horas e foi até às 8 da manhã. Entrou madrugada dentro meu Deus, e é choro, é lágrima, a gente cai na unção, a gente clama e ora pelo país. Meu irmão, aleluia. Eu amo estar no monte. Jesus nos ensinou que precisamos constantemente, todos os dias, separar um tempo do nosso dia para estar no monte. Mas monte não é lugar de morar. O monte é um lugar para você estar na intimidade, porque o Senhor fala que é de lá que você sai com a revelação, com a unção, com o poder, para manifestar o poder dele lá no vale. Se você acha que eu estou exagerando, irmão, olha aí, ó, versículo 43. Quando Jesus expulsa o demônio do menino, e todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Qual é o propósito da manifestação do poder através da tua vida lá fora? Manifestar a grandeza de Deus. É assim que a igreja se torna relevante. Uma igreja não é relevante por conta do prédio dela. Uma igreja não é relevante por conta do pastor, se ele prega bem ou mal, tampouco do grupo de louvor, se canta bem ou mal. Uma igreja é relevante quando ela demonstra no meio da comunidade as grandezas de Deus. É assim que você vai se tornar relevante. Você precisa entender isso. Uma das coisas que aconteceu conosco em Araçatuba foi quando nos despertamos para abrirmos os nossos lares. E começamos a trabalhar como uma igreja em células. Sabe o que eu descobri? Que essa é uma visão bíblica do Novo Testamento para a igreja, que é a extensão do conselho de Jetro a Moisés no Velho Testamento. Quando o Jetro olha para Moisés e vê assim: você vai morrer e vai matar o povo, porque era um homem cuidando de milhões. Você é louco? Você nunca vai cuidar de todo mundo. Jetro não era incrédulo, gente. Jetro era sacerdote, pelo amor. Nem todos os descendentes de Abraão estavam no Egito, tá? Descendente de Midian. Quando Jetro o encontra, já depois de ter atravessado o Mar Vermelho, eles foram sacrificar. Quem foi que imolou o animal? Foi Jetro. Então não pense você que o conselho de Jetro foi o conselho de um incrédulo. Não, senhor. Deus não ia confiar 40 anos de discipulado para um incrédulo. Deus coloca Moisés sob os cuidados de Jetro. E o Jetro, pelo Espírito de Deus, o aconselha. Você tem que ter pessoas que cuidem de 10, 50, de 100, de 500, de 1000. E meu irmão, tanto é prova que o conselho é de Deus, que a palavra do Senhor fala que foi do Espírito que Deus havia dado a Moisés, que ele reparte sobre os líderes. Eu comecei a entender. Um pastor não cuida, meu irmão, de 50 não. Não cuida. Sinto muito, irmão. Não quero te decepcionar não. Se o pastor que tem 100 membros, ele fala: eu vou ser um pastorzão, vou visitar todo mundo. Aí ele faz uma escala e para poder visitar a igreja inteira no ano, para ninguém falar que eu não recebi a visita do pastor. Aí ele vai lá, ele começa janeiro, visita a Mariquinha e toma chazinho, bolinho e tal, e ora pelo cachorrinho, unge o cachorrinho dela e papapá. Meu irmão, quando chega em dezembro, a Mariquinha já está falando mal do pastor, porque ele não vem na minha casa, que não sei o que, tralalá, tralalá. Quem disse que o pastor, o chamado dele é visitar a gente? A Bíblia só manda a gente visitar em 2 ocasiões: quando está doente e enquanto está preso. Só. Aí que eu gosto do pastor na minha casa. Então você quer um babá, você não quer um pastor. O pastor é que te orienta, o pastor é que fala a verdade, o pastor é aquele que vela pela tua alma. O pastor é aquele que está envolvido, preocupado em formar novos líderes, levantar novas pessoas para que a igreja expanda, cresça e alargue as tendas. Ei, nós estamos aqui não é para erigir impérios, estamos aqui para alargar as tendas do reino. Já temos um rei,
Ele está sentado no seu alto e sublime trono. Somos súditos e embaixadores do Rei Jesus, aleluia. Você tem que pensar sobre isso. O que é ser relevante? É através dessa visão. Aí uma vez eu me lembro, há muitos anos atrás eu cheguei em Batistão, Igreja Batista. Aí eu falei no domingo da manhã aqui: quantos aqui acreditam que tem o dom do ensino? Meu irmão, sem mentir, uns 60% da igreja levantou a mão. Domingo de manhã, EBD. Aí eu falei: Espírito Santo é muito confuso mesmo. Aí o povo já regalou o olho: ó, o pastor está louco agora. Tem muitos anos isso. Eu falei: o Espírito Santo é confuso. Porque se ele derramou aqui toda essa unção de ensino, só eu que prego. Para que ele está acumulando esse monte de gente aí que tem meia dúzia de classe de EBD? Meu irmão, é 1/10 no máximo que vai usar desse dom então. Aí ficou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Falei assim: o Espírito Santo não é confuso coisa nenhuma. Ele derramou unção, derramou esse dom, porque a igreja tem que expandir. E a igreja começou a entender a razão, o porquê. Se abriram, tinham muitas resistências, tinham muitas dúvidas, tinham muitos traumas, mas abriram suas casas, começaram a se reunir em células, grupos pequenos. E eu comecei a falar do púlpito: vocês realizarão obras maiores. Perdão, pastor, se não é, mas assim, eu não suporto essa visão de pastor ungidão. Não suporto isso. Sabe aquelas igrejas onde só o pastor pode orar, só o pastor que cura, só o pastor que expulsa demônio? Não, meu irmão, não é por nada não. Não é o que Jesus ensinou, não. Não foi assim. Jesus, olha, os 12, meu irmão, era uma multidão que andava, tinha um monte de discípulos. Os 12 eram aqueles mais chegados. E dos 12, eu já te mostrei 3 que ficavam ali, ó, debaixo da barba do Messias. Sim ou não? Jesus ia treinando. Uma vez Jesus mandou, foi de 70. Vai de 2 em 2. Vai lá, vai procurar os homens de paz. E meu irmão, vou te falar uma coisa. Eles estavam assim no comecinho do cursinho de teologia com Jesus. Mas eles voltaram tudo animadinho. Olha, e os demônios foram embora. Vocês estão contentes que o demônio foi embora? Você sabe de nada. O lugar dele, você vai ver, é debaixo dos nossos pés, dos pés de você. Mas calma, meu irmão. Jesus, ele leva a igreja a ser empoderada para demonstrar as grandezas lá fora. Mas eu não sei o que acontece, que a igreja se enclausurou dentro dos templos e só quer manifestação aqui. Aqui é monte, irmão. Vamos destruir as 3 tendas. Certa vez um jovem chegou para mim e disse: pastor, ora por mim. Falei: o que foi? Não, que estou lá no trabalho, eu vou pedir as contas. Vai pedir as contas por quê? Tem uns anos já, linga. Aí, não, chegou a endemoniada lá, da macumba, e ela é macumbeira, e ela está do lado da minha mesa agora, pastor. Eu já chego lá, já começo a sentir umas dores de cabeça. Fala: toma vergonha nessa cara, rapaz, que crente que é você? Desde quando o demônio dá dor de cabeça, rapaz? Quem tem que ter dor de cabeça é o demônio. É o Espírito Santo que habita dentro de você. Pastor, sabe que é verdade? É verdade, rapaz. E ela vai se converter, você vai pregar. Deus está te dando a oportunidade de ser luz na vida dela, rapaz. Você está falando que vai embora. Meu irmão, é que eu sou bem delicado, assim. Eu gosto de conversar com calma, né? Quando eu pego ainda mais uns crentes velhos, assim, pensa, eu gosto, eu falo. A pegada cresceu. Estava no início ainda, quando ele se converteu ali, que ele estava. Uma bênção hoje, um líder. São as oportunidades que Jesus dá. Deixa eu te falar uma coisa. Os milagres mais extraordinários, pastor Júnior, que tem acontecido lá em Araçatuba, não são nas celebrações. Agora a pastora Ana começou com as salas de cura.
Hoje de manhã teve. Aí tá começando lá uns milagres assim diferentes, surdo ouvindo, então um negócio doido lá, coisa mais linda. Hoje de manhã foi um senhor com um aparelho auditivo, mas ele foi para orar pela perna. Não, minha perna aqui tá ruim e tal. Aí minha filha adolescente de 15 anos estava lá com a Ana. Aí falou assim, mas eu estou sentindo que é o ouvido dele. Eu senti um negócio no ouvido, é o ouvido. Aí falou assim, a gente pode orar pelo seu ouvido? O homem não estava nem com fé para ser curado do ouvido. Resultado, saiu com o aparelho na mão, saiu ouvindo. Mas os milagres mais extraordinários não são nos ajuntamentos. Tem acontecido nas praças, no comércio, na fila do banco e principalmente nas células. Meu irmão, pensa num homem que já orou com fé para um morto ressuscitar. O cara morreu no meu braço. Nos meus braços, morreu. Eu tinha certeza que ele ia ressuscitar. Foi falta de fé? Eu acho que não foi não. Mas morreu mesmo, não ressuscitou. Mas na minha igreja tem a história do Fernando, que com 3 meses de batizado, ele orou, um menino de 5 anos ressuscitou. 3 meses de batismo, 3 meses. Mas desde que ele se converteu, ele está ouvindo o pastor, vocês têm poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Vocês têm autoridade vinda do alto para poder dar ordem, e os demônios têm que obedecer. Vocês têm autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus para curar os enfermos. O problema é que muitas vezes a igreja está dormindo, então ninguém sabe que a gente é crente. Às vezes a gente está com tanta cara do mundo que quando alguém precisa mesmo de ajuda, fala, não vou lá não, ele é o que mais conta piada suja pra gente, eu vou pedir ajuda para ele, nada. Um sal que não salga, meu irmão, é isso aí, é para ser pisado, né? Não tem como falar diferente, gente. Quando eu olho e vejo um potencial, nessa igreja. Eu sei que tem pastores assim, infinitamente melhores, mais polidos, mas essa é a unção que Deus me deu, a unção da marreta. Eu falo isso com muito amor e carinho. Eu me cobro assim também, porque eu quero vê-los experimentando o melhor de Deus. Eu quero vê-los assim, tendo muito problema de espaço. Eu quero ver o pastor Júnior e a pastora Paula se lascando e ter que pregar o domingo o dia inteiro. Porque só eu, Deus. Eu quero ver eles assim, ó, tendo que fazer gargarejo, tendo que parar de falar na segunda, porque não tem voz, passou o domingo inteiro pregando nos cultos. É isso. Desejo isso para vocês. Estamos com 5 cultos hoje lá em Araçatuba. Até pretendemos, provavelmente, até o final do ano, multiplicar mais um agora. O culto da manhã no Bela Vista. Está enchendo. Temos um espaço lá para mais de 2.000 pessoas, estacionamento para mais de 1.000 carros. Temos lá, nesse espaço, 4 cultos e no Campo Centro um culto. E as extensões que não param de nascer. Impressionante. Não estou dizendo que eu não possa plantar igrejas, e até talvez a gente comece, mas sabe o que está acontecendo? Elas estão nascendo. É gente que muda de cidade, começa a célula, virou uma igreja lá, virou uma igreja lá, virou uma igreja lá. Que começa a criar um vínculo, um elo, uma visão, uma unção que Deus derrama sobre vocês. Quem está debaixo dessa unção fala, não, eu quero continuar isso daqui. Vai acontecer. Isso é para a glória do Senhor. Não é para a glória de homens. Não é para você chamar atenção, nem eu, não. Acabei de ler para vocês, o povo se alegrava, porque a grandeza de Deus era manifestada. Eu quero declarar e profetizar que por onde você andar, igreja, uma multidão vai te seguir. Porque você vai estampar nos teus olhos o brilho de Jesus. Estou falando para você ser perfeitinho, não. Estou falando para você ficar andando até os Deus. Não, eu estou falando para você ser quem você é. Tem Pedro, tem João, tem Tiago. De quanto é jeito.
Tinha até o Judas que era ladrão, mas esse se lascou, né? É bom não copiar não. Mas tinha tudo quanto é tipo de gente. Ou você acha que teve gente que não foi curada porque o Judas ministrou? Eu acredito, hein, irmão. Só que seja quem você é. Tem algo dentro de você que Deus colocou, não foi por acaso. Eu já vou terminar. Eu tenho dito e eu quero transmitir essa mensagem aos jovens aqui. Os adolescentes e os jovens, por favor. Eu não vou falar de política agora, eu não sei qual é o posicionamento dessa igreja do pastor e eu respeito muito essa questão. Mas eu quero lançar sobre vocês um desafio, porque uma coisa temos em comum, na verdade, a essência, que é Cristo. E o mesmo Espírito que habita em nós. Eu tenho dito isso para os meus jovens lá. Onde estão os nossos jovens que estão ditando a moda das vestimentas, a moda das músicas, a moda da cultura? Onde estão? Já que é para falar sobre igreja relevante, eu quero concluir dizendo isso. Preste atenção, preste muita atenção. Se eu falar algo teologicamente que não é o pensamento dos seus pastores, amanhã o pastor fala, esquece o que ele falou e fica com o teu pastor ensina. Mas a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo. Esse homem foi Adão. Ok? Então todos pecaram e já nascemos no pecado. Só Jesus nasceu sem pecado porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. A partir desse pensamento, há uma teologia muito ruim que é difundida e essa teologia ensina que esse mundo é uma desgraça, que esse mundo não presta, que esse mundo jaz no maligno. Peraí, pastor, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sim, acontece que o que a Bíblia está dizendo é que por causa do maligno o mundo está morrendo, e não que o mundo pertence ao maligno. Quando estava lá na eternidade, Pai, Filho, Espírito Santo, e eles abriram a prancheta, vamos criar o universo, e vão criar a terra, e vamos criar o homem, a nossa imagem e semelhança. Aí, só a Eva vai pecar, não, estou ligado, a Eva vai pecar, aí Jesus vai, isso tal, e o mundo a gente dá para o diabo. Faz sentido isso na tua cabeça, irmão? Mas parece que é essa a teologia que tem muita gente que acredita. Que o mundo foi criado, o homem pecou, aí Jesus, e agora? Agora vamos tentar resgatar meia dúzia, e o resto que o capeta leve para o quinto dos infernos. A minha Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, mas que pelo segundo Adão, Cristo, ele redimiu todas as coisas. E quando ele fala que redimiu, ele não está falando só de vida eterna e salvação. Ele redimiu um plano que ele havia dado para Adão, onde ele falou, governe sobre todas as coisas. Eu te dei céus, terra, aves, animais, para você governar. E quando Jesus vem, a Bíblia diz que ele restaurou todas as coisas. E se Jesus falou que o diabo está embaixo dos meus pés, não é esse mundo que vai ficar às custas do diabo, não. No que depender de mim, nós vamos pegar isso de volta, porque Jesus nos deu. Por quê? É porque ainda a gente está tomado pelo sono. Mas deixa eu te falar, a glória já resplandeceu. A manifestação já está acontecendo em várias partes da nossa nação. Já existem jovens sendo empoderados, já existem jovens cheios do Espírito, que estão se levantando e já estão começando a mudar a cultura das suas comunidades. E eu quero declarar que aqui dentro dessa igreja existem jovens recebendo essa mesma unção. Eu tenho declarado que os jovens da minha igreja se tornarão grandes juristas,
Jovens que amam o direito, estão cursando o direito, e eu estou declarando: Espírito Santo, derrama sobre eles uma unção, para que os próximos livros de jurídicos, onde vão ali serão servos teus. Meu irmão, tem muitos dalanhóis que o Espírito de Deus está levantando aqui, muitos bretas. Há uma geração que tem sido provocada pelo Espírito Santo para fazer algo diferente. Corra em direção à palavra profética e o teu chamado. Eu faço parte de uma geração, jovens, olhem para mim, cujos pais diziam que felicidade é estudar e passar no concurso público, porque na cabeça dos nossos pais, estabilidade era felicidade. Eu te pergunto, meu irmão, onde vai ter emprego para todo mundo ser estável nesse país, que vem vindo do governo? Que raio de pensamento marxista, comunista, idiota é esse? Perdão. Se tem alguém que pensa assim, mas aí você tem que conversar com Jesus e se converter, se você pensa assim. Deixa eu te falar uma coisa. Por conta disso, Ei, eu te pergunto, tudo que tem para ser criado, desenvolvido, projetado, será que já existe, irmão? Aí Deus tem que ficar confiando na internet para um camarada que... Porque eu vou te falar, se você acha que eu estou falando bobagem, você tem que conhecer a história do Albert Einstein, você tem que conhecer a história do Graham Bell, tem que conhecer o berço desses caras que foram os cientistas que prepararam o caminho para você viver o que você vive hoje. Todo esse povo tinha um berço no Evangelho. Aí vem uma leva e vai vendo a história, vai fazendo continha, vai vendo a entrada do ateísmo. E aí Deus tendo que confiar para uns caras que não têm um mínimo de temor no Senhor, confiar na internet, confiar isso, confiar novas curas. Eu fui pastor da Lívia Eberlin, filha do Dr. Marcos Eberlin de Campinas. Marcos Eberlin é o papa da química no Brasil. Tem um livro, Design Inteligente. Hoje está dando assistência no Mackenzie, mas é titular da Unicamp. Referência internacional em espectrometria de massa. A filha dele, a Lívia, fui pastor dela quando fui pastor em Campinas. Está nos Estados Unidos, já é pós-doutora, ganhou o 9º prêmio internacional de química. É a brasileira hoje mais premiada dentro da ciência. Tem 32 anos de idade. Ela desenvolveu, ela é química, hein? Química. Mas ela influenciou a medicina por conta de uma descoberta dela. Uma cirurgia de cérebro que demorava 5 horas, passou para 20 minutos, porque ela desenvolveu não sei o que lá, porque essa conversa eu não conheço. Eu só sei o que ela fez. E aí, meu irmão, a cirurgia reduziu, ela começou a salvar vidas. Ei, o que eu estou te falando, eu estou te falando do fundo do meu coração, eu acredito nisso. Eu estou te dando nomes, pode pesquisar. Quantas curas, o Senhor não está assim, ó, pronto, para só apertar o enter, para mandar o download. Mas, cadê você, jovem? Cadê você? Eu estou aqui, Senhor. Manda para mim, eu quero ser esse cara, eu quero ser essa moça. Manda uma música para mim aqui, Senhor, que vai. Aí você não, meu irmão, não pede, não desenvolve. Aí tem uns MCs aí que estão com essa muita porcaria aí. Cadê a glória de Deus? Aqui dentro eu sei que tem glória de Deus. Eu quero ver vocês levando a grandeza da glória de Deus lá. Quando isso acontece, a consequência é que eles virão aqui também, porque eles vão se juntar com vocês. E vocês vão influenciando mais, e mais gente vai chegando, e mais gente vai influenciando. Meu irmão, a gente muda uma cultura, a gente muda uma nação. Para de reclamar do Brasil. Para de reclamar da igreja. Você é a resposta para esse tempo. Você é a igreja que vai influenciar Bauru, a região, o
Brasil e as nações. Se você recebe essa palavra, eu quero orar por você. Coloque-se em pé.